Bom, num ano complicado para a economia, o mercado de estágio segue com muitos postos disponíveis. Você sabe quais cursos empregam mais? Este é o assunto que nós vamos discutir agora com o gestor de Relações Institucionais do CIERS, Cláudio Inácio Bins. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Trazendo boas novas, Cláudio, para quem, por exemplo, está na universidade, está com medo desse cenário de recessão, por exemplo, e imaginando assim, olha, já está difícil de entrar no mercado de trabalho, então, para dar esse pontapé inicial, imagina, o estagiário fica... Às vezes, até as empresas usam indevidamente, ou que não deveriam usar o estagiário, Sim, como a massa realmente de trabalhadores da empresa. Mas a gente sabe que o estágio é um momento muito importante para dar esse pontapé inicial e, quando entrar no mercado de trabalho, já entrar com a experiência que o mercado sempre está pedindo. Né? Perfeito, Gustavo. O estágio é a grande oportunidade que o jovem tem de se capacitar e de se inserir nesse competitivo mundo do trabalho. Claro que em épocas de crise, de recessão, existe um movimento na economia. E a nossa experiência do CIE, de 47 anos, que concluímos agora em abril, nos mostra que em épocas que há um crescimento econômico, aumenta o número de oportunidades, inclusive de estágio e de emprego. Em épocas que nós temos uma recessão, como agora que nós estamos vivendo, naturalmente diminui um pouco. Então, a nossa expectativa é que esse ano, se nós conseguirmos manter o número de oportunidades em relação ao ano anterior, já será um excelente indicador. Mas os jovens estão aí batalhando seu espaço. Sem dúvida. E uma pesquisa recentemente divulgada pelo CIE fala, por exemplo, o seguinte: cursos como Direito e Pedagogia são os que mais alçam alunos para o mercado. Por que isso acontece? É uma relação de demanda, oferta? São muitos cursos, por exemplo, curso de Direito tem bastante, né? Sabe que nas nossas redes sociais, a pergunta que mais aparece por parte dos jovens é: por que não tem vaga para mim ou por que não tem vaga para o meu curso? E justamente a gente tenta contextualizar e responder um pouco essa questão, que é muito ampla, né? Sim. Tem muito a ver com a economia, diretamente, como um todo, tem muito a ver com a expectativa regional, o potencial regional em termos de economia e de negócios e oportunidades, tem a ver também com o tipo de curso. Então, tem alguns cursos que, naturalmente, existe um número maior de oportunidades e outro menor. Sim. Quando o jovem pensa em garantir o seu espaço ou tentar o seu espaço numa colocação como estagiário, ele tem que relacionar também a oferta e a procura. Então, cursos, por exemplo, como biblioteconomia, tem uma colocação muito boa, embora o número de estudantes é pequeno. Sim. Então, o número de estudantes pequeno, o número de vagas pequeno, a colocação é muito boa. Interessante. Já a administração tem um número grande de oportunidades, um número grande de jovens inscritos em todo o Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul. Tem uma boa colocação, basicamente é o segundo lugar, atrás de Pedagogia e Direito, em termos de colocação no ranking anual. Também temos diversos cursos de administração. Agora, Sim. fico pensando na questão da biblioteconomia. Sim. Muita gente, às vezes, não cursa, Sim. achando que não tem oportunidades, Exatamente. porque é um curso que não é tão procurado. Não é tão procurado, não é tão conhecido, Por isso, realmente, o jovem deve estudar essas potencialidades de mercado, tanto de oferta como de demanda. Não só oferta e nem só a demanda, Hoje, quais são os mais procurados? Tipo um top 3? Basicamente, Direito, Pedagogia, em seguida Administração de Empresas. Esses três cursos eles têm predominado nos últimos 5 anos realmente como top. Sim. E nós temos depois disso ainda engenharias, tem a parte de informática, a parte de comunicação, Existem vários outros cursos que seguem. Mas uma curiosidade interessante é que na nossa estatística, enfim, na nossa amostra, que é bem significativa em termos do Estado do Rio Grande do Sul, Você está presente em quase todos os municípios do Estado, através de uma unidade, de um posto, de uma representação. E nós constatamos que cerca de 10 cursos ou áreas representam 85% dos jovens colocados no ano de 2015. 10 cursos? 10 cursos ou áreas, Áreas... 10 concentram 85%. E todos os demais cursos correspondem a 15%. Então, muito importante o jovem se dar conta disso, Buscar informações junto aos conselhos das profissões, junto aos sindicatos, visitando organizações. Ou até mesmo avaliar, através, por exemplo, dos jornais, da mídia, o que está em alta. Imagino, para minha surpresa, foi, por exemplo, o curso de Pedagogia, Sim. Mas se a gente for traçar um paralelo nos últimos anos, se incentivou muito a educação no Brasil. É verdade. Então, a pedagogia ganhou um destaque maior nesse trabalho todo que o governo federal vem fazendo há alguns anos. Os jovens devem, enfim, podem procurar maiores informações nas redes sociais, que eles Sim, são craques, claro. Passam o dia circulando nas redes. O próprio portal do CIE, aqui do Rio Grande do Sul, que é www.ciers.org.br,
Ali nós temos os gráficos de todos os cursos, então, com a maior colocação. E ali ele pode interagir conosco, através também do nosso Face, do Twitter, né? Nós estamos à inteira disposição aí da juventude. Outro dado interessante dessa pesquisa que o CIE apresentou é a colocação das mulheres, né? Há um crescimento das meninas, especialmente, né, das mulheres no mercado de estágio. Exatamente. Inclusive um fenômeno sociológico, né? As meninas, as jovens, elas vêm ao longo dos últimos 10 anos já procurando mais intensamente uma colocação, uma posição no mercado de trabalho. Então, existe essa discrepância muito grande, né? Sim. Parece que os jovens masculinos, os homens não querem nada com nada. Não, mas é que as mulheres estão buscando com maior atitude do que os jovens. E isso tanto para os estudantes que são colocados efetivamente no mercado, como também para aqueles jovens que participam das oficinas gratuitas que você tem. Você tem diversas oficinas em diversas áreas, inclusive temos algumas abertas ainda para fevereiro, em março temos toda uma rede, e as meninas são as que mais procuram. Já vamos falar das oficinas, que é uma excelente oportunidade, né, para a qualificação desse jovem que está se qualificando para o mercado de trabalho, mas no caso das meninas, uma das queixas, né, que as mulheres fazem ainda, infelizmente, é a diferença de remuneração. Sim. Existe isso no estágio? Como é que vocês percebem? Não, no mercado de trabalho formal realmente existe, né? Por diversos fatores, diversos estudiosos pesquisaram já esse tema. Tem um pouco da discriminação, mas tem também um pouco da caracterização do contexto em que a mulher se encontra. Mas na área de estágio nós não observamos. Né? Pelo contrário, existe essa aceitabilidade por parte das organizações, existe essa procura acentuada, essa motivação, essa atitude por parte das meninas em procurar o seu espaço. Bom, agora vamos falar da preparação, né, dessa qualificação. Tu disseste agora sobre essas oficinas que o CIE oferece. Bom, além das oficinas, gostaria que tu falasse sobre essa oportunidade, mas também na preparação em geral, o que o candidato deve observar, né, para conseguir essa vaga de estágio, coisas às vezes que são, digamos assim, extremamente pessoais, como roupa, postura, até mesmo o bom português. Exatamente. O jovem, enfim, ele tem que ter consciência de que diversos fatores vão determinar a maior facilidade ou a maior dificuldade do acesso ao mundo do trabalho. Claro que existe esse aspecto da economia, existe o aspecto da área que ele está, poderá ser mais fácil ou menos fácil. Mas, independente disso, para todos eles, né, deverão ser considerados alguns aspectos em termos de competências. Quando nós falamos em competências, poderíamos reduzir, assim, de forma bem breve, aquelas técnicas em termos de conhecimento, que são fundamentais, né? Existem diversas pesquisas que mostram a cada ano de escolarização, acresce de 15% a 20% a remuneração do profissional, no mercado de trabalho em geral. Sim. Né? Também diversos levantamentos demonstram que quanto maior a escolarização, maior o número de anos de estudo, maior a remuneração e menor o desemprego. Perfeito. Então, realmente, a importância, né, do conhecimento, a importância do estudo, isso é fundamental, é básico, e para o estágio é imprescindível. A própria lei exige, né, corretamente, que tem que estar estudando para poder fazer o estágio, relacionado à sua área, né, de formação. Mas, além dessa competência técnica, dessa competência do conhecimento, que o jovem também vai adquirindo ao longo do tempo, né? Ninguém nasce já sabendo. Verdade. Tem que ter muito estudo, né? Temos também as competências, digamos assim, atitudinais, as comportamentais. Alguns estudiosos, enfim, afirmam de que cada 3 rescisões, 3 demissões, 2 são relacionadas à atitude, a comportamentos que não se coadunam no interesse da organização e no comportamento do candidato. Posso incluir aí, por exemplo, o convívio social, saber conviver em grupo, né, a famosa rádio corredor, fofoquinhas. Saber se relacionar, né, Gustavo? Se relacionar de forma mais profissional possível. Aceitar uma crítica. Porque nem sempre o relacionamento dentro da organização é o mesmo lá dentro de casa. Sim. É o mesmo com um grupo de amigos, né, da comunidade. Ele tem algumas características peculiares que aquela organização valoriza. Então, essa capacidade de relacionar com seus colegas é fundamental. Você há pouquinho mencionou a capacidade de comunicação, tanto a comunicação escrita, né, em épocas de Face, Twitter, que é tudo ligeiro, né, tem que desenvolver também a escrita, saber escrever um texto, saber interpretar um texto, né? Existem diversos estudos aí que demonstram que o brasileiro, de forma geral, tem dificuldade, né, de conseguir entender o que está escrito. Também o aspecto de ele procurar sempre aprender, estar disposto à aprendizagem contínua, permanente. Isso é uma característica dos tempos. Como é uma característica também, ele procurar ser criativo, inovador, né? Ele realmente apresentar resultados para aquela organização, porque os resultados para a organização também vão ser resultados para ele.
Então, Verdade. ele realmente batalha e consegue, com isso, garantir o seu espaço no mundo do trabalho. Podemos incluir aí outras competências, por exemplo, hoje a gente vive num mundo extremamente voltado à tecnologia, à comunicação e à informação, né? Então, por exemplo, além de interpretar textos, interpretar uma notícia, né? A gente fala muito sobre essa cultura da mídia, Sim. sobre a importância dos veículos de comunicação, ler um bom jornal e também saber duvidar ou questionar Sim. um bom jornal. O que as empresas hoje, que há de mais novo, por exemplo, no processo seletivo dentro de uma empresa? Eu diria que as organizações querem alguém crítico, alguém que tenha uma capacidade de análise de determinado texto, de determinada situação, de determinado desafio, mas que seja também proativo, que possa apresentar soluções, apresentar alternativas, apresentar realmente situações que possa vencer aquele desafio da organização. Então, realmente, o jovem, como os profissionais que estão iniciando, tem, né, grandes desafios, né? Sem dúvida. Que é tentar superar todas essas barreiras, porque não podemos esquecer que, no caso do estágio, o jovem está iniciando, ele está começando. Então, ele ainda não tem experiência, né? Nem poderia ter. Ele vai ter na medida que faz um estágio, consegue os primeiros empregos, né? Ele também está passando de uma fase lá da adolescência para a vida adulta. Sim. Então, aquela fase ele tem mudanças, né? Tanto físicas como psicológicas, né? Então, ele tem as suas posições. Isso tudo pode ser aproveitado para o bem dentro da organização, né? Para ele amadurecer como profissional e para também contribuir com a organização que está oferecendo uma oportunidade para ele. Bom, agora, Cláudio, eu vou tocar num tema delicado, né? Sim. Porque a gente está falando de estágio, Sim. é uma excelente oportunidade para começar no mercado de trabalho, brilha, né? Os olhos brilham quando a pessoa tem a sua primeira chance de entrar no mundo corporativo, enfim. Mas aí chega aquele momento, quando o contrato está acabando, Sim. já estou habituado, né? A pessoa está habituada a trabalhar, já tem um bom convívio dentro da empresa. Sim. E gosta do que faz. Bom. E aí a gente tem que pensar em efetivação. Qual o melhor momento, a melhor forma? Eu vou aproveitar a tua experiência, as informações que vocês têm no CIE. Qual a melhor forma de abordar o chefe, né, o patrão, na hora de pensar em uma efetivação? Ou se isso deve ser deixado de lado e deixar uma boa impressão para, a longo prazo, ser lembrado no momento de contratação? Perfeitamente. É um momento, é uma decisão realmente que deixa em dúvida muitos jovens. E eu diria que isso é relativamente normal. Porque alguns jovens fazem aquele estágio, fazem o estágio durante meio ano, um ano, enfim, até 2 anos, que é o máximo, mas geralmente não chega lá. E ele gosta daquele período, ele aprende aquele período, né? Ele teve realmente convivência com aqueles profissionais e ele quer partir para outra experiência. Um outro estágio, em outra área, compatível com o seu curso. Então, isso é perfeitamente normal e justificável. Para aqueles jovens que, ao longo do estágio, percebem que há uma identificação com aquela organização, que eles acham que podem crescer lá dentro, que eles podem ainda aprender mais e mais, né? E ter também um retorno com isso, eventualmente serem efetivados. Para aqueles, então, que conseguem perceber isso ao longo do tempo, eu sugeriria que eles demonstrassem isso para o empregador. Porque nem sempre o empregador sabe, né? O jovem pode ser dedicado, entusiasmado, excelente, excepcional, mas a organização não sabe se ele quer ficar ou se ele quer ir adiante, né? E ele, às vezes, também leva um tempo para saber. Então, no momento que ele souber que realmente ele deseja, ele deve apontar indicativos para que a organização saiba. E se mesmo assim não for suficiente, né, ele deve, então, abordar as suas coordenações, as suas chefias, enfim, os seus gestores, para ver se há essa possibilidade dele continuar. Às vezes, a demonstração do interesse em continuar já ajuda no convite para a continuidade. E, às vezes, não é possível continuar, né, em razão do mercado, enfim, conclui aquele período de estágio, mas ele sai e um dia ele volta. Muita gente volta, né, sem dúvida, para as suas organizações de origem, né, onde passaram. Então, o desafio é esse. Tá certo. Olha, eu quero agradecer a disponibilidade e a simpatia de, num momento difícil, quando a gente fala em desemprego no Brasil, trazer oportunidades. Eu quero agradecer também ao CIE, que é o nosso parceiro aqui na Ubra. Sejam sempre bem-vindos, né? E que a gente possa trazer boas oportunidades para a galera que está chegando no mercado de trabalho. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso para os jovens aí. Cláudio Inácio Bins, gestor de Relações Institucionais do CIE. Um grande abraço. Muito obrigado.